Tudo bem, conosco tudo bem, afinal de contas estamos aqui livres, leves e soltos. Agora, tem É, gente aí que está encrencada e numa confusão tremenda. Tudo isso para puxar o assunto aqui da prisão da executiva da Huawei. Pode ser solta sob fiança no Canadá, existe aí essa possibilidade, mas por enquanto não se tem novidade nesse assunto, nesse tema específico, se será solto ou não sob fiança. Agora, um tema que, inclusive, você, em outras oportunidades, já havia chamado a atenção aqui, que passa pela tecnologia e uma questão de segurança que impõe Estados Unidos e China um contra o outro, e que parece estar por trás de toda essa discussão agora. pois é, Milton. Olha, essa deve ser uma das histórias geopolíticas mais complicadas, se bobear, do século. Até porque a gente está falando de um século que até agora foi dominado pelos Estados Unidos e a China está começando a aparecer aí como uma segunda superpotência para nos relembrar os tempos que existia a União Soviética, E né? eu Os diria que americanos. talvez seja das histórias mais simbólicas desta era tecnológica. Extremamente, extremamente. Vamos lá. Oficialmente, Meng Wanzhou, que é CFO e filha do fundador da Huawei, o Ren Zhengfei, ela foi presa em Vancouver, estava vindo da China num avião, ia pegar uma conexão para o México, foi presa nesse período dentro do aeroporto de Vancouver, no Canadá, e a explicação que os americanos foi feita, a prisão foi no Canadá, mas foi a pedido dos americanos, a explicação que os americanos dão é muito simples. Olha, a Huawei violou as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã. Ela teria usado uma subsidiária, uma empresa chamada Skycom, para vender equipamento tecnológico para o Irã. E no meio desse equipamento existiriam tecnologias com patentes americanas. Então, assim, teria havido uma violação. O que a Huawei diz em sua defesa é o seguinte: olha, quando essa empresa Skycom fez transações comerciais com o Irã, a Huawei já tinha vendido suas ações dessa empresa, não tem nada a ver com esse negócio. Milton, ninguém acha que esse é o motivo de fato para a prisão. O motivo de fato para a prisão é 5G. 5G, à primeira vista, é aquela coisa, né? A gente já teve o 3G, a gente já está no 4G, então o próximo caminho para as redes de telefonia celular, para a internet na telefonia celular, é o 5G. Só que o 5G é mais profundo do que isso, porque o 5G é a infraestrutura da internet das coisas. Essas coisas todas que estão prometendo para a gente, carro autônomo, relógio que fala com a geladeira, que fala com o micro-ondas, que fala com a máquina de lavar. Esse mundo hiperconectado não é possível no 4G. Ele é possível a partir do 5G. E a perspectiva do mundo é a seguinte: a rede já deve ser, a rede de celular nos principais países, nas maiores economias, nas maiores cidades, já deve ser predominantemente 5G e não mais 4G a partir de 2022. Até lá, as empresas, as operadoras de telecomunicações em todo o mundo têm que fazer o quê? Tem que começar a comprar equipamentos que são essencialmente antenas e roteadores 5G para instalar nas suas redes e substituir lentamente. E aí, Milton, que a gente entra no ponto, porque existem 3 empresas no mundo que vendem esse equipamento. Uma é a Huawei, a segunda é a Ericsson, que é uma empresa sueca, e a terceira é a Nokia, da Finlândia. Adivinha, Milton, quem é que consegue ter escala de produção para vender esse equipamento mais barato? Sem dúvida, os chineses. É claro. Imagina, uma empresa sueca, que é um paísinho pequenininho, a outra uma empresa finlandesa, outro paísinho pequenininho, e a terceira uma empresa chinesa que tem cativo o mercado da China. Quer dizer, ela já vai fabricar toda a infraestrutura de 5G para a China. Então, a vantagem que é competitiva que a Huawei tem, por conta disso mesmo, por conta de escala, a capacidade de produzir muito de saída, porque sabe que já tem cliente. A capacidade de escala é gigantesca. Então, ela larga nessa corrida com uma vantagem gigantesca sobre as suas concorrentes. E os americanos estão apavorados por um motivo muito simples. Eles estão vendo que, no mesmo momento em que volta a surgir um país que, em PIB e capacidade de negócios, tem condições de fazer, de fato, frente com os Estados Unidos, porque isso é um ponto ao qual a China está chegando, nesse mesmo momento, a gente está entrando na era da internet das coisas e a infraestrutura da internet das coisas vai ser dominada
pelos chineses. Essa é a guerra comercial em 2 ou 3 frases. E um medo que há de espionagem muito forte nesse processo. Há como eliminar ou criar um filtro nisso? Pois é, Milton. Essa é uma questão fundamental. Vamos lá. A Huawei foi fundada em 1987 por esse engenheiro, que é um engenheiro reconhecido internacionalmente como um cara extremamente criativo, extremamente capaz tecnicamente, que é o Ren Zhengfei, que é pai da Meng Wanzhou, que foi presa. Só tem um detalhe. O que Ren Zhengfei era antes de ser fundador de uma grande empresa de tecnologia? Ele era engenheiro, alto oficial do Exército Popular Chinês, que trabalhava justamente desenvolvendo tecnologia para a inteligência do Exército. Quer dizer, a gente está falando de um espião, Milton. A profissão dele, antes de ser dono da Huawei, era ser espião. Então, e ainda mais num país que é uma ditadura, evidentemente, e que é uma ditadura conhecida por espionar seus habitantes e por espionar o mundo inteiro, eles têm a possibilidade de botar o que a turma de tecnologia chama de backdoors, né? Portas dos fundos, portas escondidas pelas quais hackers conseguem entrar com facilidade em todo esse equipamento. As agências de inteligência americanas, essas agências acusam, a começar pela CIA, acusam os equipamentos de infraestrutura da Huawei de terem backdoors que facilitariam a entrada e o acesso pela inteligência chinesa a tudo quanto é rede de celular que tiver esse tipo de equipamento rodando. Na semana passada, o diretor do MI6, que é o equivalente britânico da CIA, fez a mesma acusação. Olha, nós temos convicção de que esse equipamento é a porta de entrada para espião. Milton, o problema de ordem prática é o seguinte: nenhum técnico jamais conseguiu provar que existe uma única backdoor. Então, a acusação está feita, a acusação é feita por agências de inteligência respeitáveis, não é uma acusação comprovada. A Huawei, evidentemente, nega, e aí a gente tem que ficar nessa de é ou não é. Os aliados americanos principais, Austrália, Nova Zelândia, Japão, já declararam que vão proibir que as operadoras de telecomunicações nos seus países comprem equipamentos Huawei. Os britânicos não fizeram isso, mas a principal operadora britânica, que é a BT, a British Telecom, disse que não só não vai comprar equipamento Huawei, como na sua rede 4G, ao longo dos próximos 2 anos, vai substituir o que é Huawei por outros equipamentos de outras marcas. Por outro lado, outros 2 mercados importantes, que são a Alemanha e a França, já disseram que não vão se meter no que as companhias compram e de quem. Cada empresa que toma as suas decisões e ponto. A acusação está no ar, não é comprovável, e a gente não pode esquecer do seguinte: enquanto o CIA e agora o MI6 fazem esse tipo de acusação, os Estados Unidos têm todo o interesse em diminuir a influência da Huawei o máximo possível no mundo. Afinal de contas, essa é a principal briga que o Donald Trump, o atual presidente americano, comprou, que é a briga comercial com a China, né? Certo. Bom, vamos acompanhando todo esse processo, até porque, como dissemos lá no início, essa é a grande briga geopolítica da era moderna, que passa por toda essa questão aí do software, do conhecimento, da tecnologia, de chips, etc. Muito obrigado, até mais. Até.